O mal pode barrar a estrada, mas não pode parar o nosso caminho. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículos do 28 ao 34. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos conduz ao cerne de duas histórias de exclusão e salvação. A primeira leitura do livro de Gênesis, no capítulo 21, nos apresenta um momento delicado na vida de Abraão, pai da fé. Abraão tinha 100 anos quando nasceu seu filho Isaque. Um filho esperado, um milagre. Mas esse nascimento provoca o conflito. Sara exige que Agar, a escrava egípcia, e seu filho Ismael, que eles sejam expulsos. E Abraão, pesaroso, ouve o Senhor que diz: escuta a voz de Sara em tudo que ela te disser. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação. O texto parece um pouco duro. Um menino inocente e sua mãe são lançados ao deserto. Mas ali, onde tudo parecia selar a morte, Deus intervém. Levanta-te, toma o menino pela mão, porque farei dele uma grande nação. Gênesis 21, versículo 18. É um dos versículos mais ternos do Antigo Testamento. A tradição patrística, como nos recorda São João Crisóstomo, vê aqui um Deus que se manifesta como Pai das nações e não apenas de Israel. Ele escreve: não é apenas o escolhido que é amado, mas também aquele que o mundo despreza. No deserto, quando a água do odre acaba, Agar chora. Mas o texto diz: Deus ouviu a voz do menino. O verbo chamar, ouvir, tem conotação de escuta ativa, de compaixão que conduz à ação. Deus não ignora o clamor dos esquecidos. E o texto bíblico conclui: Deus estava com o menino. Gênesis capítulo 21, versículo 20. Meus irmãos e minhas irmãs, mesmo diante de uma história de tremenda injustiça, Deus faz disso uma nova criação. A exclusão de Ismael não termina em tragédia, mas em diferenciação e vocação. Ele se torna um tirador de arco, um sobrevivente, um fundador de povo. A salvação de Deus não segue as linhas do privilégio, mas da providência universal. No Evangelho de hoje, em São Mateus capítulo 8, versículos do 28 ao 34, o texto bíblico nos traz outro cenário de marginalização, dois processos tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Mateus capítulo 8, versículo 28. Eles são imagem de uma humanidade oprimida, encurralada pelos próprios demônios. Os evangelistas usam o termo daimonizomenoi, isto é, possuídos por demônios, indicando uma condição de total escravidão espiritual. Jesus, ao se aproximar, ele provoca o espanto das forças do mal. Que tens a ver conosco, Filho de Deus? O grego aqui é ti hemin kai soi eie tou teo, uma expressão idiomática que sugere antagonismo. Que comunhão pode haver entre nós e ti? A presença de Cristo revela imediatamente a identidade e a derrota dos demônios. Eles suplicam, notemos bem, os demônios suplicam: se nos expulsas, envia-nos para a manada de porcos. Mateus capítulo 8, versículo 31. O verbo usado aqui é parakalousin, o mesmo que aparece na súplica dos pobres e doentes no Evangelho. É irônico. Veja, o Senhor da misericórdia os obriga a recorrer ao mesmo verbo da salvação. Jesus consente. Os porcos se lançam no mar, que é símbolo do abismo e do caos. E os possessos são libertos. A vitória não vem sem perdas. Os porcos representam o preço visível da salvação invisível. Mas a reação da cidade é chocante. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, ao vê-lo, pediram-lhe que se retirasse do seu território. É interessante, o verbo grego é
parekalesan, o mesmo da súplica dos demônios, os habitantes fazem paradoxalmente o mesmo pedido que os espíritos impuros querem distância de Jesus. Observem bem que o drama dos gadarenos é semelhante ao de Sara. Como Sara, na primeira leitura, não conseguia aceitar que Ismael coexistisse com Isaque, os gadarenos não suportam a presença de dois homens libertos à custa da sua normalidade econômica. Eles não veem os homens curados, veem os porcos perdidos. A tradição da igreja, especialmente os padres do deserto, interpreta esse texto como um chamado à libertação interior que por vezes custa caro. Santo Atanásio escreveu que o demônio teme aqueles que, mesmo perdendo bens, acolhem Cristo com fé. A libertação exige renúncia e o verdadeiro discipulado começa quando aceitamos pagar o preço pela vida dos nossos irmãos. A Santa Igreja, no Catecismo, nos diz que a libertação do mal não é um gesto mágico, mas implica o engajamento da liberdade humana e da fé. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a presença de Cristo é sempre provocadora. Ele revela o que precisa ser curado, mas também o que deve ser deixado. É muito importante pensar que tudo aquilo que não conseguimos controlar, tendemos a excluir ou a desmontar em seu mistério, para que não tenhamos domínio sobre nós, para que não tenha domínio sobre nós. É assim que quero me expressar. Talvez por isso, nos últimos séculos, a teologia começa a abordar o tema do mal pensando nele apenas de forma simbólica e não como algo real. Assim, os exorcismos narrados no Evangelho deixam de ser considerados acontecimentos concretos e passam a ser vistos apenas como um meio pelos quais os evangelistas queriam transmitir uma mensagem. É isso que muitos estudiosos apresentam. E tudo isso fruto de que, muitas vezes, tudo aquilo que não conseguimos controlar, tendemos a excluir ou a desmontar em seu mistério, para que não tenha domínio sobre nós. Meus irmãos e minhas irmãs, o mal é um fato, e o é de maneira terrível. Contudo, acredito que antes de nos lembrar o que Jesus pode fazer contra o mal, o Evangelho quer nos lembrar, acima de tudo, que o mal existe. A primeira vitória do mal é nos fazer acreditar que todos os nossos problemas são apenas perturbações humanas ou entre os humanos, questões de pensamentos, erros ou feridas. Mas o mal existe e age constantemente contra nós. Quanto antes o aceitarmos, mais cedo permitiremos que Cristo o combata em nós e por nós. O mal pode barrar a estrada, mas não pode parar o nosso caminho. A liturgia de hoje nos propõe convites profundos. Primeiro, a olhar com compaixão para os Ismaéis da nossa vida. Aqueles que a lógica do mundo expulsa, mas que Deus visita no deserto. Segundo, nos convida a desejar a libertação dos gadarenos, mesmo que ela nos custe conforto, estabilidade, porcos e planos. E por isso, por último, reconhecer que Cristo incomoda porque liberta e que sua presença pode nos tirar da zona de conforto, mas nunca da zona de salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho não é domesticável. Ele inquieta, desinstala, mas também cura e salva. Que tenhamos coragem de preferir 2 homens libertos do que 2.000 porcos mortos. E que, como Abraão, aprendamos a confiar que até o filho da escrava tem um lugar na economia da salvação. Uma santa quarta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.